E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao segundo bloco das nossas aulas de Direito Constitucional, vamos falar agora sobre as classificações das Constituições, certo? Classificar vai depender do critério, né, que o autor, o doutrinador, está usando, certo? Então, existem vários critérios para classificar uma Constituição, certo? Então, vamos aqui. O primeiro critério a ser usado aqui é quanto à origem. Então, nós estamos falando de classificação das constituições. Cadê o bichinho? Vou apagar aqui. Vamos lá. Classificação das constituições. Certo? Então, vamos lá. O primeiro critério aqui que nós vamos usar é quanto à origem. Quanto à origem. Aí, senhores aí estão me perguntando aí, quanto à origem? A origem de quê? A origem da Constituição. De onde ela veio? Quem foi que deu início a essa Constituição? Certo? Então, quanto à origem, a Constituição ela pode ser promulgada, certo? Promulgada. Pode ser promulgada ou pode ser outorgada. Outorgada, certo? Outorgada. É isso aí. Promulgada ou outorgada. Cesarista, também chamada de bonapartita. Aqui é Bonapartita, Bonaparte, de Napoleão Bonaparte, viu? É isso aí. Pactuada é outro critério. Ou dualista, também chamada de dualista. Pronto. Quantos critérios? 4, né? Quanto à origem, ela pode ser de 4 espécies. Então, promulgada. Promulgada é a Constituição que ela tem uma participação ativa do povo. É feita a chamada para uma Assembleia Nacional Constituinte. Os representantes do povo elaboram um texto e votam esse texto e passa a valer. Então, a Constituição promulgada é uma Constituição democrática. Por quê? Demo, de povo. Porque tem a participação do povo. O povo participa através de quê? Elegendo os representantes, para esses representantes participarem de uma Assembleia Nacional Constituinte, manifestação do poder constituinte, elabora o texto da Constituição. A nossa Constituição de 88, ela é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Aí o período de abertura política, os militares saindo do poder e a redemocratização do país, certo? Então, promulgada é a Constituição democrática com a participação do povo. Outorgada é a Constituição imposta. Ela é imposta por um poder revolucionário. Pode ser um ditador, alguém que chegou ao poder, né, tomou o poder e resolveu fazer um texto sem a participação, às vezes fechado apenas no grupo que está ali em torno dele, elabora esse texto e impõe a vigência desse texto sem a participação do povo. O povo, gostando ou não, será a norma máxima que vai regular dali para frente, certo? Então, a outorgada, ela não é democrática, ela é imposta, ela não tem a participação. Ela é imposta por um dono do poder, o suposto dono do poder, certo? Aí, Barbosa, e a cesarista?
ou bonapartita? Pessoal, aqui são experiência prática, que algum Estado já viveu, certo? Essa Constituição. Qual é o diferencial da cesarista ou bonapartita, né, que vem de lá Napoleão Bonaparte, para a outorgada? Ela também é imposta. Só que ela, antes, ela passa pelo plebiscito, certo? Então, a Constituição, ela não é elaborada com a participação do povo. O povo não elege ninguém para uma Assembleia Nacional Constituinte, para que aquelas pessoas votem, né, discutam e elaborem o texto. Não existe isso, certo? O texto é pronto, feita por um grupo, feita por um especialista, a mando do ditador, né? E, antes da entrada em vigor, ela é submetida a uma análise popular. Então, a participação do povo nessa Constituição seria apenas para dizer se está de acordo, concorda ou não. Muitas vezes, essa manifestação do povo ela é, né, vamos dizer que condicionada, certo? Devido à pressão, né, que existe. E a pactuada, a gente pode citar a Magna Carta de 1215, que é da Inglaterra. Ou seja, os barões submetem o rei João sem terra a um pacto, certo? Então a pactuada é isso. A prática é citado a Magna Carta de 1215, mas se a gente tivesse hoje uma Constituição pactuada, nós estaríamos reconhecendo duas forças dentro de um Estado, e essas duas forças, eles não entrariam em guerra. Eles chegariam em um comum acordo, e essas duas forças iam impor, certo? Esse texto constitucional. Certo, pessoal? Então, isso é a classificação de uma Constituição ou das Constituições quanto à origem. A origem o quê? A origem do poder, a origem da Constituição. Beleza? Então, vou trazer aqui, vou apagar aqui e vou trazer outro critério, certo? Outra concepção para classificação das Constituições, certo? O critério 1.1 já foi. Vamos lá. Critério 1.2 aqui. Aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Só um minuto. Quanto à forma, certo? Então, o critério aqui é quanto à forma da Constituição. Forma é como a Constituição se apresenta. Quanto à forma é como a Constituição se apresenta, certo? Então, ela pode se apresentar escrita, certo? Escrita, que pode ser chamada também de instrumental, certo? Instrumental. Ela pode se apresentar costumeira, ela pode se apresentar costumeira, ou seja, baseado nos costumes, ou não escrita, né? Costumeira ou não. Confundi aqui, só um minutinho, pessoal. Ou não escrita, certo? Costumeira ou não escrita. Também chamada de consuetudinária, né? Que é sinônimo de costumeira. Então, pessoal, na prática, devido ao movimento constitucionalismo que defendeu, né, uma norma que regesse os estados de forma que trouxesse uma proteção para os cidadãos, então nós temos uma predominância de Constituição escrita. A Constituições não escritas, os exemplos práticos dos livros, se refere à Constituição da Inglaterra,
que ela é formada do costume do povo, do costume dos tribunais, né? Não existe um texto formal, escrito, elaborado, certo? Na realidade é uma junção de vários, junção de lei escrita, de costumes, de jurisprudência, né? Jurisprudência são decisões dos tribunais superiores. Então, esse aparato todo vai formar essa Constituição aqui. Essa Constituição não escrita, costumeira. O processo de elaboração dela não é de um jato só, certo? Um jato de força que elaborou a Constituição. Não. Ela vai vir caminhando. O povo vai amadurecendo e vai elegendo valores. Então, aqueles valores que se trata de estruturação de Estado, que se trata de forma de se chegar ao poder, que se trata sobre competência de poderes, trata sobre um reconhecimento de um direito em um determinado momento. Então, a Constituição costumeira, ela é fruto desses costumes. Ela é de uma elaboração lenta. Ela vai seguindo e vai se sedimentando na sociedade. E essa Constituição vai sendo reconhecida. Esses aspectos da vida social vai sendo reconhecido como Constituição, certo? Então, assim, a nossa Constituição aqui, a Constituição de 88, a nossa Constituição, ela é escrita e instrumental, certo? Ela está codificada. A forma como ela se apresenta para nós, administrados, é através de um texto. Eu posso chegar em qualquer loja e pedir uma Constituição e folhear. Então, a forma que ela se apresenta para mim, escrita, positivada através de um processo que foi lá na Assembleia Nacional Constituinte, certo? Então, é isso aí, pessoal. Diferentemente da Constituição da Inglaterra, e a gente cita também a Constituição dos Estados Unidos, certo? Que também tem aspecto dessa formação. Vamos lá. Vamos lá, passando aqui quanto à forma, quanto à extensão. Certo? O critério agora é quanto à extensão. Vamos ver aqui. Terceiro critério aqui. Quanto à extensão do texto constitucional. Quanto à extensão, como é que eu posso classificar as constituições? Vamos lá. Nós podemos classificar de sintética com sinônimo de síntese, e analítica, certo? Com sinônimo de análise, de planejamento, certo? Sintético-analítica, quanto à extensão. Então, assim, a Constituição sintética, ela não vai trazer um amplo campo de assuntos. Ela não vai detalhar todos os assuntos, ela não vai trazer um planejamento para o detentor do poder colocar em prática, certo? Então, é uma Constituição que ela vai ficar presa à estruturação do Estado. Basicamente, a estruturação do Estado. Ele vai trazer ali a forma de Estado, a forma de governo, vai trazer os poderes, a competência de cada poder, os direitos fundamentais e acabou. Seria basicamente isso. Ia trazer apenas a Constituição sintética, é a Constituição que vai trazer apenas aspectos materiais, concretos, de organização do Estado. A analítica não. O texto aqui é longo, certo? Ela vai trazer muitas normas programáticas. Ela vai trazer um texto denso. Ela vai descer a assuntos que poderia ser tratado em outras leis. Poderia ser tratado em uma lei complementar, poderia ser tratado em uma lei ordinária, certo? Então, essa é a diferença. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. A Constituição brasileira,
como ela traz, inclusive na classificação das novas normas, né? Normas de caráter programático, que são ali objetivos, né? Objetivo do Estado brasileiro, ela vai ser classificada como analítica, certo? A Constituição brasileira ela não traz só aspectos materiais, mas ela também traz aspectos formais. Formal, aspecto formal, lei, vamos dizer assim, normas que está na Constituição, mas não deveria estar na Constituição, que são apenas formalmente, apenas entrou na Constituição apenas pelo processo legislativo, mas que não trata de estruturação do Estado, é chamada, né, são normas de aspecto constitucionais de aspecto formal, certo? Então, a Constituição brasileira tem essa classificação, é analítica, certo? Porque traz um texto que desce a vários assuntos, tá ok? E vamos lá, outra classificação, vamos seguindo aqui. Pronto, essa classificação aqui eu já toquei. Até na explicação aqui, eu já toquei. Porque é quanto ao conteúdo da norma. Certo? Quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo do texto constitucional. Conteúdo. Então, levando em aspecto ao conteúdo, nós vamos falar o seguinte. Qual o conteúdo do texto constitucional? Certo? Ele está tratando, né? Qual é o conteúdo? Deixa eu botar aqui a classificação. Material, são normas materialmente, material, e normas constitucional apenas formal. Formalmente formal. Formalmente constitucional. Desculpa aí. Formal. Então, a Constituição, ela pode ser material ou formal. A Constituição classificada de material, é que nem eu disse, é a Constituição que vai ser sintética, que vai trazer apenas aspectos materiais, materialmente constitucional. Apenas normas que tratam, né, de estruturar o Estado. Então, se a norma não trata, se a norma não fala de forma de Estado, forma, regime de governo, se ela não trata de direito constitucional, se ela não trata de competência, se ela não trata de estipulação de poder, ela será apenas formalmente constitucional. E a Constituição, que traz essas duas aqui, mas com uma predominância dessa aqui, ela é considerada como formal. Certo? Então, quanto ao conteúdo, a Constituição de 1988, a nossa Constituição, ela é formal, é uma Constituição formal. Aqui. E aqui é quanto ao modo de elaboração, pessoal. A próxima aqui é quanto ao modo de elaboração. O próximo tópico aqui, a próxima classificação da Constituição é quanto ao modo de elaboração. Ela pode ser dogmática, e ela pode ser histórica. Aí aqui a gente vê uma semelhança entre as classificações, uma ligada à outra. A dogmática é uma Constituição sempre escrita. Por quê? Não é uma Constituição que foi elaborada fruto do amadurecimento da sociedade, não. A Constituição dogmática, ela pega os dogmas, os valores. Vamos dizer que são os assuntos mais latentes na sociedade naquele determinado momento de manifestação do poder constituinte e joga no texto constitucional. Então,
é a constituição dogmática, certo? Os valores latentes, os valores que estão ali latentes na sociedade, ela é jogado no texto constitucional. Já a histórica não. Ela vai ter muita semelhança à Constituição histórica aqui com a Constituição costumeira, né, consuetudinária. Ou seja, ela é elaborada, como eu falei, fruto de um processo que vem se desenvolvendo, vem se sedimentando, e aí é reconhecido como Constituição. Né? Então, a dogmática aqui, ela é sempre escrita. A histórica, ela pode ser escrita ou não, mas geralmente é não escrita. Certo? Vamos lá. Ainda dá tempo aqui. Estamos no finalzinho aqui do nosso bloco, né? Mas ainda dá tempo. Sim, a Constituição brasileira, quanto ao modo de elaboração, é dogmática, viu, pessoal? A gente pegou ali os valores ali, saindo do período, né, de domínio dos militares, e a gente pega todos aqueles valores e joga na Constituinte e sai a Constituição de 88. Inclusive, eu, pessoalmente, acho que a Constituição de 88, com a gente que somos militares, ela teve um aspecto ali de um certo revanchismo, inibiu, né, alguns direitos, principalmente da participação política dos militares. Então, eu acho que não haveria necessidade, mas foi fruto ali do momento. Os militares sempre estiveram presentes na vida política do país, e eu acho que naquele primeiro momento tentaram afastar os militares dessa participação. Então, tem até algumas expressões que a gente ouve no meio militar, que nós somos cidadãos de segunda categoria, né? O texto constitucional tentou fazer isso, mas eu acho que a gente está no momento de acessão. Vamos lá. Quanto pessoal, agora vamos lá. Quanto à possibilidade de alteração. Deixa eu ver se dá tempo. Quanto à possibilidade de alteração. Então, pessoal, o próximo critério aqui, como está aqui, né? O ponto 6, o próximo critério é quanto à alterabilidade. Ou seja, a possibilidade de alteração da Constituição, certo? E aí nós temos várias classificações, pessoal. Nós temos constituições rígidas, certo? Nós temos constituições flexíveis. Nós temos constituições semiflexíveis, né? Semiflexíveis, deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo de nenhuma, né? Flexíveis, semiflexíveis. Vamos lá, tem 4 aqui. 4. Transitoriamente flexíveis. Certo? Transitoriamente flexíveis. E nós temos as constituições fixas, também chamada de fixas, ou silenciosas. Fixa, silenciosa, e as imutáveis. Veja que é muita classificação aqui, viu? Imutáveis. Certo? Imutáveis. Vamos lá. E por último, acho que a gente chegou aqui, o último. E a superrígida, que é uma classificação
né, de um cidadão aí que está no Supremo Tribunal Federal. Super rígidas. Viu? Super rígidas. Rígidas. Pronto. É muita coisa. Terminando aqui, nós vamos dar o intervalo. Beleza, Érica? Vamos tomar uma água, né, Érica? Vamos lá. Rígidas. Constituição rígida. A Constituição rígida, pessoal, vou logo adiantar logo que a Constituição de 1988, certo? Ela é rígida. Ou seja, para a alteração do texto constitucional, é necessário um processo legislativo mais denso, mais solene, mais dificultoso, certo? Então, a nossa Constituição, ela requer 3/5, né, dos membros do Congresso Nacional. Então, 3/5 dos deputados, 3/5 dos senadores. Votação nas duas casas. A votação tem que ser nas duas casas, certo? Então, não é fácil mudar a Constituição de 1988. Então, por ter um processo legislativo diferenciado do processo de elaboração das demais leis, por exemplo, a lei complementar, ela requer maioria absoluta. A lei ordinária, maioria simples. Metade dos presentes mais um no Congresso, em cada casa. E ela requer só uma votação, né, em cada casa. Ela não requer 2 votações em cada casa, como a emenda constitucional. Então, rígida é a Constituição que tem esse processo de elaboração, de modificação ou de acréscimo na Constituição de uma norma diferente do processo legislativo das demais normas. Então, em questão de prova, está fazendo a prova, processo de alteração, processo legislativo, né? Possibilidade de mudança diferente das demais normas. Se você vê esse aí, já sabe que a Constituição é rígida. É rígida. Cobra mais. É mais requisito, certo? Flexível é igual. Constituição flexível é igual. O procedimento legislativo, o processo para alterar a norma constitucional e a norma ordinária ou a norma complementar, o processo legislativo comum são iguais, certo? Então ela é flexível. Ela também é chamada aqui de plástica. Flexível ela também é chamada de plástica por alguns doutrinadores, né? O pessoal gosta de inventar, pois está aqui uma invenção. Flexível, mas também chamada de plástica. Plástico, né? Que se amolda. Então, se você encontrar na sua prova que a Constituição traz para a mudança do seu texto o mesmo processo de alteração das normas, Barbosa, mas como é? Eu tenho um determinado instituto jurídico previsto na Constituição. Aí eu venho uma norma posterior e altera esse processo. Alterou a Constituição, que vai valer a nova lei, porque o processo vai ser o mesmo. Então, ele pode ser alterado a lei, no mesmo sistema das leis ordinárias. Então, eu usaria outro critério lá da lei de introdução ao Código Civil, o critério da especialidade, o critério da temporalidade, né? Certo? Então, seria o mesmo, certo? Mas é isso aqui. Agora, vamos lá. Semiflexível. Aí é a Constituição que traz os dois processos. Para determinadas matérias, ela requer um procedimento mais solene, mais dificultoso, mais requisito para alteração da norma constitucional naquele determinado assunto, mas para outros assuntos previstos na Constituição, ela tem o mesmo processo legislativo de uma lei ordinária, de uma lei comum, de uma lei complementar. Mesma coisa, certo? Então, quando ele tem, nessa parte que ele tem o mesmo procedimento, ele pode ser alterado, ela pode ser alterada, a Constituição pode ser alterada por uma lei comum. Basta que a lei comum venha depois e altere aquele instituto jurídico que era previsto na Constituição. Certo?
então a Constituição deixa de ser rígida. Nesse caso aqui, ela vai ser semiflexível. Semiflexível, uma parte flexível e uma parte rígida. Tá ok? Barbosa, nós temos exemplo no constitucionalismo brasileiro desse tipo de Constituição? Temos. A Constituição de 1884, que é a primeira Constituição do Brasil, né? A Constituição do Brasil Império, Brasil Monarquia, ela é flexível. Então, na parte que tinha as competências dos poderes, estruturação dos poderes, direitos fundamentais, requeria o quê? Um processo mais solene, mais denso. No restante do texto constitucional poderia ser alterado pela legislação comum. Isso é um exemplo de Constituição flexível. Traz os dois processos. Certo? Tem as duas coisas. Aí, Constituição transitoriamente flexível. Transitoriamente flexível é a Constituição, ela é transitório, temporário. Ela pode dizer assim, ó, durante 5 anos, a Constituição vai ter o mesmo processo de alteração que a legislação comum. Vai ser o mesmo processo de alteração. O processo legislativo vai ser o mesmo aqui. Certo? Então, ela é transitoriamente flexível. Passando esses 5 anos, uma hipótese, aí não. Aí ela vai exigir outro requisito. Seria uma forma de adaptação do texto constitucional. Se realmente esse texto constitucional teria repercussão na sociedade. E a sociedade teria esse lapso temporal para fazer suas mudanças. Passando esse lapso temporal, ela passa a ser rígida. Beleza? Então, é a Constituição transitoriamente flexível. Vamos lá para a Constituição fixa. Constituição fixa. Cadê ela aqui? Constituição flexível. Constituição fixa. Pronto. A Constituição fixa é a Constituição silenciosa. Ela também é chamada de silenciosa. Silenciosa por quê? Você vai folhear todo o texto da Constituição, artigo por artigo, e você não vai encontrar dentro do texto constitucional aqui da Constituição fixa ou silenciosa, uma maneira de você alterá-la. Certo? Não tem. Ela não diz o processo legislativo para a mudança de suas normas. Ela é silenciosa. Ela é fixa. Ela só pode ser alterada por nova manifestação do poder constituinte originário. Se o povo resolver chamar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, muda a Constituição. Vamos ter a configuração de um novo Estado. Né? Então, é a Constituição que não traz no seu texto um processo de emenda ou de modificação, de alteração de suas normas. Essa é a fixa. A imutável é a Constituição que se pretende eterna. Ela já traz no texto dela que ela não pode ser alterada, que ela vai ser daquele jeito. Ela é também chamada de granítica, certo? Granítica. Chamada também de intocável, certo? Então, essa Constituição aqui, a gente vai encontrar na Antiguidade uma manifestação só. E olhe lá, nos livros de doutrina, traz algum exemplo. Mas é isso. Ela é imutável. Ela se pretende eterna. Certo? Nem com o poder constituinte ela poderia ser alterada. Claro que, não pode, que ela não tem aplicação prática. Isso aqui é apenas aplicação doutrinária. Já que o poder constituinte originário ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele pode tudo. Né? Tirando a visão dos vamos dizer, dos naturalistas, aí ele poderia tudo. Vamos lá. E a Constituição super rígida
é uma classificação do Alexandre de Moraes. O carequinha lá, que a galera disse que está botando terror, certo? Então, essa aqui, ele classifica a Constituição Brasileira de 88 como uma Constituição super rígida. Por quê? Na visão dele, nós temos um processo de modificação, de alteração, de emenda da nossa Constituição já bem dificultoso, como eu falei. 3/5, votação em 2 turnos, né, em cada casa do Congresso Nacional. Só que, além disso, a Constituição de 88 ainda traz, no artigo 60, as cláusulas pétreas. Então, levando em consideração esses aspectos, Alexandre de Moraes vai dizer, não, a Constituição brasileira ela não é só rígida, ela é super rígida, porque ela traz causa pétrea. Causa pétrea, pessoal, são normas que não poderiam ser alteradas. Ela não poderia ser objeto nem sequer de discussão. Lembrando que não é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal já admitiu alteração nas cláusulas pétreas. Por exemplo, né, a modificação dos aposentados, que passaram a contribuir, certo? Então, um direito fundamental, direito à aposentadoria, né? E foi modificado. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele não entende que as causas pétreas trazidas pela Constituição, elas não possam ser alteradas. O entendimento é que ela não pode ser suprimida, tirado de vez da Constituição. Então, isso ele não aceita, tirar da Constituição. Agora, fazer uma modulação da eficácia, isso está sendo feito. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer nesse segundo bloco de aula. Obrigado aí pela atenção, espero que estejam gostando aí. E vamos lá, rumo à aprovação.